Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Olha, na aula de hoje a gente vai então encerrar o conteúdo de psicodrama da disciplina, falando sobre duas técnicas, né? ah, das três principais técnicas que a gente vai conhecer do psicodrama. Então a gente já falou da técnica do duplo e hoje a gente vai falar da técnica do espelho e da técnica da inversão de papéis. Então vamos lembrar o seguinte, essas técnicas, elas remetem, né? Elas se remetem a estágios do desenvolvimento infantil, assim, né? Então, quando a gente fala da técnica do duplo, a gente está falando do momento, né, que se assemelha àquele momento em que a criança, né, em que o bebê tem uma identidade totalizada, não se diferencia da mãe. Então, inclusive, precisa desse apoio, né, para conseguir se expressar. Não consegue colocar em palavras, né, não consegue nominar aquilo que está sentindo, então precisa desse duplo. É como se ele precisasse de um dublê, tá bom? Até por isso o nome, né? Duplo, dublê. Para dizer por ele aquilo que ele não está conseguindo dizer. Então remete a essa fase de identidade indiferenciada, né? A técnica do espelho, nós vamos ver, remete àquele momento em que a criança começa a se reconhecer, né, enquanto eu. Então, sabe, quando a criança começa a se olhar no espelho e a princípio ela acha que aquela imagem não é dela, né? E faz caretas na frente do espelho, até que ela se reconhece, né, como eu, né, se identifica através da imagem no espelho. E a técnica de inversão de papéis é quando a gente reconhece o outro, né? Quando eu consigo, né, ter a noção do outro, né, da tomada de perspectiva do outro. Então essas três técnicas, cada uma se refere a uma dessas descobertas aí, né, da infância. Então a gente já falou da técnica do duplo e hoje a gente vai falar da técnica do espelho. Então o que é essa técnica? A gente não vai levar um espelho real ali, né, durante a dramatização, mas o objetivo é que o paciente, o protagonista, ele consiga se ver como se estivesse vendo um espelho. Então, como a gente vai fazer isso? Ahn, a ideia, né, é que se consiga, a partir dessa técnica, que o paciente se reconheça, né, enxergue a si mesmo. Então, o terapeuta ou o ego auxiliar, né, durante a sessão de dramatização, ele vai passar a espelhar o que o protagonista está fazendo. Então, se colocar na mesma posição que o protagonista, repetir os movimentos, né, que o protagonista está fazendo. E aí tem duas formas de fazer isso. Ou enquanto o protagonista está, né, ali na dramatização, o ego auxiliar ou o diretor, né, ele vai começar a espelhar mesmo os movimentos que o protagonista está fazendo frente a frente. E essa é uma das maneiras que possibilitam, assim, que é mais rica, né, em termos de insight, porque o protagonista está se vendo ali frente a frente o que ele está fazendo. Mas ela também pode ser aplicada da seguinte maneira: o protagonista sai, senta ao lado do diretor e assiste o ego auxiliar repetir, né, as ações que ele fez. Então, né, isso também é uma forma de emprego da técnica do espelho que possibilita insight também, mas um pouco mais fraco, né, do que a aplicação dessa técnica ali frente a frente, né, com o ego auxiliar repetindo, né, espelhando mesmo os movimentos do protagonista. Também dá para realizar essa técnica através de vídeo. Então eu filmo, né, a dramatização, né, com a atuação ali do protagonista, do paciente, e depois mostro essa filmagem para ele. Isso também funciona como um espelho. Então, tanto o diretor e a ego auxiliar
espelhar, né, se colocar na mesma posição corporal, realizar os mesmos movimentos que o protagonista. Tanto fazer a filmagem disso e depois mostrar, né, assistir junto com o protagonista, são exemplos de técnicas que espelham o comportamento, a conduta, a postura corporal do protagonista. Então, esses empregos dessa técnica possibilitam que esse protagonista olhe para si mesmo e compreenda assim todos os aspectos, né? Então é como se você tivesse um distanciamento, você olha para si, se reconhece, reconhece, né, todos os aspectos ali presente, e isso possibilita insights. Isso possibilita que você tenha uma visão mais ampla da situação, que você tenha esse insight criativo, né? Que você tome novas perspectivas e pense, então, até soluções mais espontâneas, criativas para aquela situação que está sendo dramatizada. No psicodrama bipessoal, né, ou seja, na clínica, né, no psicodrama que não é feito em grupo, o terapeuta ele pode se colocar no lugar do paciente ou ele pode colocar uma almofada no lugar do paciente e dizer, né, descrever aquilo que ele percebe sobre o paciente e sugerir para o paciente também ver isso. Então, o paciente também pode, na clínica, tomar esse distanciamento, né? Então, olhar para si mesmo de fora. Tem que tomar cuidado com essa técnica para que ela não seja uma caricatura, né? Para que não seja um exagero, né? Então, porque se isso acontecer, pensa bem. Se você está sendo o espelho do protagonista ali naquela cena e você age com uma caricatura, isso pode prejudicar muito o processo terapêutico. Inclusive, pode deixar o paciente muito ressabiado, assim, né? Aumentar as resistências, as defesas. Então, tem que tomar cuidado para que a gente não faça, né, o ego auxiliar ou o diretor que assumir essa posição, né, de espelho, não faça disso uma caricatura do paciente. Então, trouxe um exemplo para vocês dessa técnica no contexto bipessoal, né? Então, na clínica, não em grupo, né? Porque eu acho que fica mais fácil assim, trazendo os exemplos escritos, né? Se a gente tivesse de forma presencial, acho que os exemplos iam ficar mais vivos se a gente fizesse as dramatizações mesmo, né, em grupo. Mas pensando nessa adaptação, então trago os exemplos assim de maneira escrita. Então é um paciente que tem queixa relacionada ao transtorno de ansiedade, e aí a terapeuta propõe que a Letícia veja sua postura através da técnica do espelho. Então a terapeuta vai e se posiciona, de maneira corporal mesmo, com todas as semelhanças da postura da Letícia. Então ela, se coloca dessa forma, como um espelho, e aí a Letícia fala: Nossa, eu tô assim. Aí a terapeuta, né, vai compartilhar, então, né, compartilhar as impressões. Você se mostra assim. O que mais te chama a atenção nessa postura? A Letícia diz, né? A cabeça. Você está. Eu estou olhando para o chão. Você vê que há um momento desse insight, né? Desse reconhecimento de si. Então tá, você, não, eu estou olhando para o chão. Isso é como você está. Eu acho que ficou assim na sala de aula. Aí a terapeuta sai da posição de espelho, né? Volta para a postura inicial e percebe que nesse momento a paciente já estava com a cabeça erguida, olhando nos olhos da terapeuta. Então você vê, a terapeuta se colocou numa posição de espelho, adotando a mesma postura da paciente, e a paciente se
né, se vê ali, toma um distanciamento e olha para si mesma, e isso faz com que isso possibilita insights, né? E possibilita que, inclusive, ela assuma, então, um papel diferente, uma postura diferente depois disso. Então, ela estava com a cabeça erguida, olhando nos olhos da terapeuta, e a terapeuta diz, né? Olá, Letícia, como vai? Vou bem. Dá um leve sorrisinho, né? Bom, pessoal, e aí, então, a gente viu a técnica do duplo. Acho que é uma dúvida que vocês podem ficar. A técnica do duplo, o terapeuta, né, o diretor, o ego auxiliar, também né, se coloca na mesma posição corporal do protagonista. Mas na técnica do duplo, essa se colocar na mesma posição corporal é só para estabelecer uma relação ali, né? Para estabelecer um vínculo, né? Uma identificação emocional entre terapeuta e protagonista. Porque após se colocar na mesma posição que o paciente, o terapeuta na técnica do duplo precisa verbalizar aquilo que o paciente, né, não está dando conta de dizer. Ele precisa funcionar como um dublê. Então é por isso que ele se coloca na mesma posição corporal que o paciente, para estabelecer esse elo, né, essa conexão. A partir daí, ele precisa expressar dúvidas, perguntas, sentimentos que o paciente não está dando conta de dizer. Na técnica do espelho, não. O objetivo é que o paciente se enxergue. Então, por mais que você se coloque na mesma posição, né, corporal do paciente, que você repita, né, espelhe os movimentos que ele está fazendo, o objetivo é diferente. O objetivo é que o paciente consiga se ver, né? Né, com o distanciamento, reconhecer a si mesmo, enxergar a si mesmo, tá bom? Então a gente vai para a terceira técnica agora, a técnica da inversão de papéis. Então lembre-se, essa técnica, ela pressupõe agora o reconhecimento do outro. Então nessa técnica, o protagonista ele toma o papel, né? Ele vai interpretar, ele vai dramatizar com o papel do outro e o outro vai tomar o seu papel. Há uma inversão de papéis, né? Uma troca de papéis. Então, essa técnica pressupõe, né, essa capacidade de ver o drama sobre um outro ponto de vista, seja ele qual for. Então, duas pessoas que estão vivenciando um conflito, quando eu utilizo essa técnica da troca de papéis, isso vai possibilitar com que eu enxergue a mesma situação a partir de um ponto de vista diferente, né? Do reconhecimento do outro naquela situação. Essa é uma técnica muito empregada na clínica, seja na clínica, né, a partir do psicodrama, seja a partir de outras abordagens. A técnica de inversão de papéis é muito utilizada na TCC, assim como as outras técnicas também. Lógico que dentro do modelo tem uma função dentro do modelo que a gente está vendo lá, né? Mas a técnica de inversão de papéis é bastante utilizada por várias abordagens da psicologia e bastante utilizada na clínica, né? Mesmo que não seja em grupo. Então, como que se faz isso numa relação bipessoal? Pede-se para o cliente, né, para o paciente, se imaginar no papel do outro, né, representar o papel de alguém, né, sobre algo, né, que esteja ali envolvido num drama, né, envolvido ali numa situação difícil, né, sobre quem o paciente está falando. E aí, ao invés da pessoa apenas falar sobre aquela outra, né, do paciente apenas falar sobre a outra pessoa, ele vai assumir o papel dessa pessoa, né? E às vezes o terapeuta pode assumir o papel no paciente. Então é um jeito de tomar a perspectiva do outro naquela situação. A técnica de inversão de papéis pode ajudar, né? A gente conhecer melhor como o paciente se sente e o paciente também, né? Entender melhor como ele se sente quando ele assume o papel, né, da outra pessoa.
também possibilita a gente enxergar, né, o paciente enxergar uma nova verdade, ou seja, uma nova perspectiva a partir do ponto de vista do outro. Então, se ele verdadeiramente se coloca, né, nesse papel do outro, isso possibilita insights, né, sobre outros pontos de vista, né, que podem existir naquela mesma situação. E também possibilita, né, uma oportunidade que o paciente tem de responder para si mesmo o que ele gostaria que o outro respondesse, né? As perguntas que ele faria para o outro. Então, essa técnica tem muitas funções, né? Ela é muito utilizada justamente porque ela possibilita ali uma série de benefícios clínicos, né? De benefícios no processo terapêutico. Quando que essa técnica fica prejudicada ou quando que ela pode representar prejuízos ao processo terapêutico? Quando o paciente não consegue distinguir o que é dele e o que é do outro, quando está tudo muito misturado, então ele não consegue tomar a perspectiva do outro, né, o ponto de vista da outra pessoa, porque ele ainda não consegue nem identificar o que é dele ali, né, e o que pode ser externo a ele. E ela também pode ser prejudicada quando a emoção é tão intensa, né? Quando é uma situação que envolve emoções tão profundas, assim, né, vivas, que isso contamina tudo e o paciente não consegue, então, separar essa emoção, ela contamina ali todo o processo. Gente, essas três... Ah, tem um exemplo aqui, né? Tinha esquecido do exemplo. Então, exemplo também, né, do psicodrama bipessoal. A paciente tem um transtorno borderline, tem 16 anos, né, insegura e ansiosa por agradar. Então, ela estabelece um vínculo muito idealizado com a terapeuta, sempre elogia, encaminha as melhores amigas para o tratamento. E aí, fazendo um psicodrama interno, o que é isso? Quando o paciente tem alguma dificuldade ou se recusa a fazer a dramatização, né? A gente faz um psicodrama interno que é imaginar essa cena, né? Imaginar a dramatização. Então, o terapeuta sugeriu, né, trabalhar essa questão da relação terapêutica através da inversão de papéis. Então, quando a paciente está no próprio papel, ela se declara encantada com a terapeuta e deseja obter o seu afeto de uma forma especial. Quando a paciente se colocou no papel de terapeuta, ela se mostrou assim inatingível, alguém que era demais, que não faltava nada e que, embora apreciasse a paciente, né, e seus presentes, não merecia, né, não achava que a paciente merecia esse lugar especial. E aí, o terapeuta propôs então que a paciente se distanciasse e observasse essa cena, né? Observasse essa inversão de papéis. E aí, então, pensasse em que outro momento, né, em que outra situação que ela também se sentia dessa forma, né, gostando tanto de alguém que parecia inatingível, e aí trabalhar isso, né, de uma forma em que a paciente pôde reconhecer, né, o ponto de vista do outro através dessa técnica. Então, pessoal, a gente viu 3 técnicas que são as técnicas básicas do duplo, do espelho e da inversão de papéis. Todas as outras técnicas vão se derivar dessas. No texto que eu referência dessa aula, né, e que eu citei para vocês lá no portal, né, que está disponibilizado para vocês no portal, né, tem uma lista ali, uma definição de várias outras técnicas. Vocês vão ver que essas técnicas, né, quem quer conhecer mais, é muito interessante ler o texto, vocês vão ver que todas essas técnicas têm um pouquinho dessas 3, né? Algum elemento dessas 3 técnicas está presente nessas demais técnicas. Então, a gente viu o básico, né? A gente viu aquilo que é
fundamental, né? E aí tem as variações, as outras técnicas que foram desenvolvidas aí ao longo do psicodrama. Pessoal, encerramos então o psicodrama. Aproveitem agora para tirar dúvidas, certo? Pode ser dúvidas mais gerais sobre o assunto, até dúvidas mais específicas sobre a aula de hoje, mas é importante que fique muito claro para vocês, né? Então a gente viu duas grandes correntes dentro da psicoterapia de grupo, que são os grupos operativos e o psicodrama. Sei que a gente, né, tem mais coisa aí para falar, tem muito mais coisa, a gente faz alguns recortes, mas a gente viu duas correntes que são importantíssimas. Então, se ficar claro, né, se elas ficarem claras, a gente já vai ter aprendido bastante sobre esse assunto. Então, até mais.